Olá, olá, bem-vindos a mais um programa Vitrine, aqui juntinho de você, todos os dias, de meio-dia a 1h da tarde, a gente tá por aqui trazendo notícias, curiosidades, coisas boas para alegrar o seu dia a dia, muita informação também e sempre com uma entrevista, uma matéria diferente, né? Para você ficar sabendo o que rola. Geralmente a gente traz aí cultura, turismo, esporte, lazer, né? Notícias medicinais também, por que não? Enfim, terapias holísticas, olha como tem coisa. E para você poder acompanhar tudo isso é muito simples. Ou você assiste aqui com a gente todos os dias de meio-dia, 1h da tarde, ou então tem a reprise de tardinha e tem também lá no YouTube, isso mesmo. Canalzinho do YouTube tem toda a programação. Aproveita, escolhe os vídeos que você mais gostou, compartilha esses vídeos com os amigos, com quem você conhece, para poder dividir boas informações, boas notícias, né? A gente vê que às vezes tem um videozinho que viraliza, né? Geralmente é de besteira, né, gente? Vamos combinar. Então, que tal a gente fazer viralizar coisas boas também, né? Isso é muito importante. E sem mais demora, vamos ver como é que tá essa semana que tá começando agora. Ai, segunda-feira, que preguiça! Pois é, como é que tá essa semana? Vamos ver a previsão do tempo? Previsão do tempo para você. Hoje, segunda-feira, de 18 de outubro, a máxima fica em 20 graus e a mínima 14 graus. Chuvoso durante o dia e à noite. Ai, gente, segunda-feira já dá uma preguiça com chuva então, né? E amanhã, terça-feira? Terça-feira, dia 19 de outubro, a máxima fica em 21 graus e a mínima 13 graus. Chuvoso durante o dia e a noite. Poxa vida, começa aí a semaninha com a chuvinha, né? Aquela chuvinha pegadeira, como disse a minha amiga. Pois é, não tem jeito, né? Então, vamos lá, vamos rolar a bola e torcer pro sol vir logo. Vem verão! Bom, e hoje é dia de quê? Você sabe? Não? Então vem descobrir com a gente. É dia de quê? Hoje, dia 18 de outubro, é dia do médico. E como todo mundo sabe, os médicos são responsáveis por cuidar da saúde das pessoas. E por esse motivo, essa data é destinada a homenagear o trabalho desses profissionais. Os médicos podem ser generalistas, né? Que atuam em clínica geral e saúde da família. Ou especialistas, quando são peritos em alguma área. Então a gente tem aí cardiologista, ginecologista e por aí vai. Então tá aí, parabéns para todos os médicos. E olha só, embora no Brasil o Dia do Médico seja comemorado no dia 18 de outubro e o seu significado esteja ligado à crença cristã, em outros países o Dia do Médico é comemorado em datas distintas, tá bom? Nos Estados Unidos, por exemplo, é 30 de março e assim por diante. Então tá aí, Dia do Médico e as suas curiosidades. Parabéns para todos os médicos. E hoje também é dia do pintor, isso mesmo. E essa data homenageia não apenas, né, os pintores de obras de arte, mas todos aqueles que trabalham com a habilidade de mudar superfícies por meio das cores, texturas e também linguagem própria. O trabalho dos pintores é essencial para a construção civil e decoração, pois ajudam a construir espaços que transmitem sentimentos e emoções, utilizando instrumentos como pincéis, rolos. E a pintura foi uma das primeiras formas de expressão da humanidade. As pinturas rupestres demonstram que desde a Idade da Pedra, os homens das cavernas já buscavam uma forma de registrar o seu cotidiano e divulgar sua forma de ver o mundo. E você sabe por que dia 18 de outubro é dia do pintor?
Pois é, ele foi homenagem, né? Foi escolhido em homenagem a São Lucas, o evangelista, né? De acordo com os relatos bíblicos. Olha só, tá vendo? Ele também é conhecido por suas habilidades com pintura e assim, ele também é o padroeiro dos artistas, tá vendo só? Então tá aí, parabéns para os pintores. Aí eu já puxo aqui a sardinha para alguns que eu conheço, Fátima Olímpio, Marilu, que também pinta, deixa eu ver quem mais, Zebe, a nossa querida aquarelista, e o pessoal lá da Soarte, um grande abraço. E para aqueles profissionais, é claro, que trabalham com pintura de construções. Bom, vamos lá, hoje também é dia do estivador, isso mesmo. Essa data celebra a atividade do profissional responsável por descarregar as cargas dos navios, organizar nos portos e vice-versa. A profissão de estivador existe no Brasil há séculos, surgindo desde a abertura do primeiro porto no país. E, diferentemente dos demais trabalhadores portuários que comemoram seu dia em 28 de janeiro, o dia do estivador é festejado em 18 de outubro, em memória da abertura dos portos brasileiros para as nações amigas por Dom João VI. Então tá aí. Parabéns para quem faz essa profissão, né? Quem exerce essa profissão, que em Teresópolis eu não conheço ninguém. Você conhece? Geralmente o pessoal mora lá para baixo, né? Lá para Baixada, onde tem perto dos portos, né? Então tá aí os dias comemorativos, as datas para a gente refletir, comemorar, curiosidades para você saber, tudo isso você encontra por aqui. E encontra dicas também. E hoje a nossa dica vai falar da natureza, isso mesmo. Aqui em Teresópolis muita gente cultiva uma plantinha linda, uma flor maravilhosa chamada orquídea. Quem nunca ganhou uma orquídea, né? Quem nunca, né? Então tá aí, você sabe se ela faz bem ou mal para as árvores? Bom, vamos descobrir? Então roda aí a dica de hoje sobre as orquídeas. As orquídeas nas árvores têm raízes grandes, grudadas nos galhos e nos troncos, parecem até os cipós, que são parasitas bem conhecidos. Será que as orquídeas não fazem mal para as árvores? Pode deixar que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre isso. Eu sou o Gaspar e esse é o canal Cultivando. A grosso modo, existem 3 tipos de orquídea: as terrestres, as epífitas e as orquídeas parasitas. As plantas terrestres são aquelas que crescem na terra normal, assim como a maioria das plantas. Existem orquídeas terrestres, como a orquídea bambu, a Paphiopedilum, mas a maioria dessas orquídeas não é terrestre. As plantas parasitas de árvores são aquelas que furam a casca da planta e sugam a seiva da árvore para roubar o seu alimento já pronto, conhecido como seiva. Seriam como se fossem os carrapatos das plantas, que sugam o que seria o seu sangue. Esse é o caso de muitos cipós, mas de nenhuma das espécies de orquídea ornamentais. Existe sim um gênero de orquídeas chamado Coralorrhiza, que de fato é parasita, mas não ataca as árvores, mas sim fungos do solo. Ela pega a energia pronta dos fungos e usa para ela. Mas essa orquídea não é muito cultivada e nem é ornamental, portanto não é o caso de nenhuma que você tenha em casa ou na sua árvore, pode ter certeza. Já as plantas epífitas são aquelas que crescem sobre as outras plantas, usando elas de apoio. Essas plantas absorvem a água e nutrientes do ar, da chuva, das folhas que caem sobre os galhos, além do cocô dos passarinhos, que são ricos em nutrientes também. Essas orquídeas são às vezes chamadas de plantas aéreas, porque elas precisam que suas raízes estejam sempre com muita passagem de ar. Nesse grupo de plantas estão muitas bromélias, algumas samambaias e também muitas orquídeas. Aliás, esse é o caso da maioria das orquídeas que a gente cultiva em casa, que nem a Phalaenopsis, a Cattleya, Dendrobium, a Oncidium, a Vanda.
Essas epífitas só usam a árvore de apoio por lá ser um local mais seguro, longe de predadores, mais úmido e um pouco mais bem iluminado do que na base da árvore. Além disso, a rugosidade da casca das árvores facilita para que as suas raízes se prendam lá, garantindo que ela não caia com o vento. Tanto elas não dependem dos nutrientes da energia da árvore que as hospeda, que muitas delas acabam se fixando em rochas de montanhas. E rocha não tem nutriente. Já a Cymbidium é uma orquídea semi-terrestre, que está entre ser terrestre e ser epífita. Acho que ela anda meio confusa. Portanto, nem adianta sair prendendo ela em árvore, porque ela não vai se dar muito bem para lá. Ou seja, não se preocupe. Nenhuma das orquídeas que ficam presas nas árvores é parasita, mas sim, elas são epífitas. Logo, você não precisa ter medo de deixar as orquídeas presas nas árvores e não precisa sair arrancando elas para deixar sua árvore mais saudável. E você? Já tentou fixar uma orquídea em uma árvore? Nos conte como é que foi, deixando um comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e também não se esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado nas próximas atualizações desse canal. Eu fico por aqui por hoje. Até mais! E aí, gostou? Muito legal, né? Então, vamos deixar as orquídeas em paz. A gente vai pro comercial e volta já já. Estamos de volta e hoje, né, dia de dicas. Muito bem, dia daquela receitinha especial para você fazer aí na sua casa, para as visitas, para a criançada, enfim, sempre bom a gente aprender uma coisa nova, né? E hoje, é claro, a gente trouxe a nossa querida Carol com mais uma receitinha deliciosa. E aí, papel, caneta na mão? Então, vamos lá, vamos anotar a dica de hoje da Carol? Roda aí a receita do dia. Olá pessoal, eu sou a Carol e a receita de hoje, só de falar pra vocês, nossa, já me deixa ali com água na boca. A gente vai fazer aí uns biscoitos amanteigados e olha pessoal, fazendo assim caseiro, a gente consegue ali deixar eles bastante recheados. E você aí mesmo pode fazer esses biscoitinhos hoje mesmo, porque eles são muito fáceis da gente estar preparando. Além deles ficarem deliciosos, super recheados e ser uma receita ali muito prática e render bastante, quem também quer uma opção aí para vender também pode estar aproveitando aqui essa receita. Vejam a inscrição de vocês, já deixem aquele like e ativem o sininho para vocês não perderem aqui nenhuma receita. Então, bora logo fazer esses biscoitinhos aí com goiabada. Vamos começar pelo recheio. Em uma panela com o fogo ainda desligado, coloquem a goiabada já cortada, pois vai facilitar para derreter. E em seguida coloquem a água. Liguem em fogo de médio para baixo e vão sempre mexendo para a goiabada ir dissolvendo e também para não queimar. Caso comece a dar uma agarradinha, coloquem um dedinho de água só para não queimar. Só não exagerem na água, pois não queremos o recheio muito líquido. Quando dissolver tudo e chegar nesse ponto cremoso, podem desligar o fogo e reservar o recheio. Agora vamos para a nossa massa. Em uma tigela grande, coloquem metade da farinha de trigo, o açúcar refinado, a manteiga sem sal e ela precisa estar gelada. E se quiser, vocês podem utilizar a margarina também. Depois acrescentem um ovo e gotinhas de essência de baunilha, que é opcional, mas eu acho que dá um sabor a mais para a receita. Daí é só misturar tudo um pouco.
depois coloquem o restante da farinha de trigo. Estão vendo que a massa está como uma farofinha. Então vamos misturando com a mão até que a massa fique bem uniforme, unida e sem agarrar nas mãos. Conforme a gente vai misturando, o calor da mão vai ajudando a massa a chegar no ponto certo. E ao final a gente consegue pegar a massa e modelar. Peguem uma forma e sem precisar untar, porque a massa já é bem amanteigada, é só ir pegando porções e como se fôssemos enrolar para fazer um brigadeiro. E é só ir colocando as bolinhas na forma, só lembrando de deixar um espaço entre cada bolinha. Agora levem para o forno pré-aquecido a 180 graus e elas vão ficar ali por cerca de 20 minutinhos. Mas olhem como que elas ficam depois de assadas. As bolinhas ficam por baixo com um leve douradinho e por cima ainda branquinhas. Com o nosso recheio maravilhoso e bem cremoso, vamos rechear os biscoitos. Agora é muito simples, é só pegar o recheio e ir colocando no centro do biscoito e depois pegar outro biscoito e colocar por cima. Caso o recheio de vocês fique muito duro nessa hora, é só levar o recheio ao fogo rapidinho, só para amolecer um pouco. Depois, passem os biscoitos no açúcar refinado para deixá-los mais bonitos. Eu vou terminar os meus e já vamos ver o resultado final. Finalizados meus biscoitinhos recheados com goiabada e eu caprichei no recheio. Esses biscoitos ficam no ponto certo, bem macios e desmancham na boca. E ficam ótimos para um lanchinho da tarde. Fala se esses biscoitinhos não deixam ali a gente com água na boca. Ainda mais pra gente tomar ali acompanhado de um cafezinho ou um chocolate quente. E olha, aproveitando aqui o clima no Rio de Janeiro, que tá agora friozinho, nossa, eles cairiam aqui perfeitamente. Eu espero que vocês tenham curtido muito a receita. Compartilhem com todo mundo aí que vocês gostam, compartilhem nas suas redes sociais, deixa aquele like, confiram a inscrição no canal e vão assistir a outras receitas aqui do canal, pessoal. Beijão e até a próxima! Tá aí, eu espero que vocês tenham gostado da receitinha da Carol. Que delícia, né, gente? E não para por aí, não. A gente também hoje traz uma dica bem legal. O pessoal aí que gosta de ler e o pessoal que tem preguiça de ler, a gente tem umas dicas bem legais de livros, mas já explicadinhos aqui pra você. E hoje a gente vai falar sobre o talento. Então roda aí que é bem legal. Você tem algum talento? Michael Jordan, Will Smith, Mozart, Bill Gates, Senna. Eles tinham talento? E aquela história do homem que veio do nada, que não teve uma educação, que teve os piores serviços quando era jovem, mas que venceu no mundo e deixou seu nome na história? Você acredita nisso? Qual é a pergunta que sempre fazemos aos bem-sucedidos? Nós queremos saber que tipo de personalidade eles possuem, ou quão inteligentes eles são, ou qual o estilo de vida deles, ou com que talento especial eles nasceram. Nesse livro, o autor rebate todas essas afirmações e é isso que vamos ver. Quem nasceu em um dos últimos meses do ano e jogava algum esporte quando era criança, tem lembranças não tão boas de como é ser jogar com pessoas mais velhas e se sentir em desvantagem. Entre as crianças nascidas em janeiro e as nascidas em dezembro, são 11 meses de diferença. Parece ser pouco, mas quando falamos sobre crianças de 10 anos, isso indica uma diferença perceptível. Um estudo foi feito olhando as estrelas de vários esportes e foi constatado que a maioria deles eram nascidos nos 3 primeiros meses do ano. Nascer no começo do ano e ser comparado com os outros do final do ano te dá uma vantagem quando você é bem novo, o que acaba com que você seja mais bem visto e que possa treinar mais ou com pessoas melhores, o que com o tempo faz com que você realmente fique melhor tecnicamente que os outros. Todos sabem que no basquete, para se ter uma chance de ser profissional, você tem que ser um tanto alto. Porém, após passar por essa altura,
outras qualidades valem mais, como habilidade ou agilidade. Para ser um fora de série, isso funciona da mesma forma. Os fora de série são realmente mais inteligentes que a média da população. Porém, muita inteligência não é preciso. Fatores como inteligência emocional, contatos ou um ambiente familiar favorável faz muito mais diferença. Até quando algo parece ser uma desvantagem, algumas vezes existe uma oportunidade escondida. São os bem-sucedidos quem tem mais chances de contar com as oportunidades especiais que proporcionarão mais sucesso. São os ricos que conseguem os maiores incentivos fiscais, são os melhores alunos que se beneficiam de um ensino de mais qualidade e de mais atenção, e são os garotos na faixa de 9 a 10 anos com maior desenvolvimento físico que recebem mais treinamento e oportunidades de praticar o esporte. O sucesso é o resultado do que os sociólogos denominam vantagem cumulativa. Eles pegaram uma escola de violinistas e os dividiram em 3 grandes grupos: os amadores, os bons e os de nível internacional. E perguntaram a eles a mesma pergunta: desde a primeira vez que você pegou no violino, quantas horas de prática você se dedicou nesse aprendizado? E um padrão surgiu. Os amadores praticaram cerca de 4.000 horas, os bons 8.000 horas e os de nível internacional 10.000 horas. Estudos feitos em várias áreas como basquete, xadrez e piano tiveram o mesmo padrão. Mozart, mesmo começando a compor tão cedo, só conseguiu suas obras-primas após passar de 10.000 horas praticadas. Will Smith decorava não só as suas falas, mas de todos os outros personagens, e diz que enquanto os outros dormiam e comiam, ele estava trabalhando nisso. Michael Jordan errou mais de 9.000 cestas. Agora é conhecido como o melhor jogador de basquete de todos os tempos. Bill Gates abandonou a faculdade no 2º ano para fundar a Microsoft, mas já estudava programação havia 7 anos consecutivos. E isso foi em 75. Por favor, quem programava com 14 anos e em 75? Em 75, minha mãe ainda estava brincando de amarelinha na rua. E o que o Bill Gates estava fazendo? Estava lá, montando a Microsoft. O fato surpreendente é que não existe, preste bem atenção, não existe talento natural. Para se tornar um expert de nível internacional, é preciso de prática, de 10.000 horas de prática. Para compositores, esquiadores, escritores de ficção, seja o que for, esse número sempre surge. Foi daí que surgiu a regra das 10.000 horas. A conclusão é a seguinte: contando que você seja bom ou consiga de alguma forma ter o aprendizado, o número de horas de prática é o que diferencia você dos outros. Mas então, o que as pessoas chamam de talento? Na maioria das vezes, o que as pessoas chamam de talento são as horas e horas e horas de prática que nós não vemos. E como eu sei disso? Porque já aconteceu comigo. Quando eu era novo e estava na escola, ainda me lembro que era conhecido por ser inteligente e só tirar notas máximas em matemática, mesmo brincando em aula e não prestando muita atenção. E as pessoas ao meu lado tentavam ficar quietas, prestar atenção e tomar notas na aula. Aí, quando a professora corrigia a prova, eles olhavam para mim e diziam: "Oh, como pode? Você não faz nada e tira nota máxima. E eu estudo tanto e tiro menos que a média." Mas qual é a realidade? A realidade é totalmente diferente. Quando eu voltava para casa, eu ficava observando meu irmão 4 anos mais velho fazendo seus deveres de matemática. Meu pai comprava revistas de jogos de lógica para eu brincar, e mesmo gastando pouco tempo com os deveres, sempre os fazia. Enquanto isso, meus amigos não faziam nada disso. Com o tempo, minha vantagem cumulativa só aumentava. E não era só isso. Eu não sei muita coisa, mas algo que sei é que ter foco é importantíssimo. Enquanto eu precisava de apenas 1 ou 2 horas de estudo, meus colegas diziam: "Oh, eu virei a noite estudando." Mas o que eles queriam dizer com isso? A cada 1 hora de estudo, eles passavam 50 minutos olhando a internet, conversando com alguém e vendo TV, e apenas 5 ou 10 minutos estudando. Então, o que realmente importa são as horas que você foca somente no que você está praticando. É isso que vai te fazer melhorar. Não apenas em matemática ou português, mas em tudo na vida. Se eu fosse resumir o livro em uma frase, seria:
Esteja preparado para as oportunidades, mas é o esforço que te levará ao topo. E aí, gostou? Se quiser ver mais vídeos como esse que realmente ensinam bastante coisa pra gente, vai lá, segue o canal, assista mais ou continue acompanhando o Vitrine, que de vez em quando a gente vai trazer uma dica dessas aqui pra você. A gente vai pro comercial e volta já já! Estamos de volta, rapidinho, com mais uma entrevista do dia. E hoje, como eu falei no início do programa, fomos longe não, a gente foi logo ali em Friburgo. Só que o nosso entrevistado está em Niterói, porque já me contou que está lá em Niterói. Então, ó, fizemos aí um pulinho de 3 cidades, né? Teresópolis, Friburgo, Niterói. E a gente traz para você hoje Jorge Ayer, músico e presidente do Fórum Serrano, e mais um montão de coisas que ele mesmo vai contar pra gente. Seja bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade, a casa é sua. Oi, Cláudia, obrigado, né? Prazer estar aqui com você, com seus espectadores, estou à disposição, né? A gente aqui no programa sempre começa perguntando, né, um pouquinho sobre a pessoa, para que o pessoal de casa possa conhecer. Então, você já me falou que é música, a gente vê aí os instrumentos musicais. Conta essa história sua aí, nessa arte maravilhosa. Como é que começou? Como é que é o seu processo aí, artístico? Eu sou filho de um pai que foi diretor de cinema, de publicidade. Olha. E foi também o último grande empresário de teatro, né? E desde pequeno, fui garoto propaganda, quando era criança, etc. Então, desde pequeno, sabia-se que eu seria artista, né? E eu sempre quis ser músico. Meu pai contava que, quando eu era criança, eu ficava regendo na frente da televisão, no Conselho para a Juventude que passava. Tem uma foto minha de bebezinho com violão azul, que eu não largava. E assim, uma das poucas lembranças assim, da primeira infância é esse violãozinho, né? Então, assim, diferente dos meus amigos que queriam ser médicos, advogados, astronautas. Na minha época, era astronauta, eu tenho 60 anos, né? Então, nos anos 60, ser astronauta era coisa que qualquer criança queria. Todo mundo queria ser, né? É igual bombeiro, né? Os meninos, então, todo mundo quer ser bombeiro quando é pequeno. Eu nasci, fui criado no Rio, né? Pequeno, morava no Flamengo, depois fui para Copacabana. A Praça São Salvador tem um quartel do Corpo de Bombeiros, né? E as crianças iam lá encher o saco dos bombeiros. E, enfim, tinha um comandante que tinha sensibilidade. De vez em quando ele pegava, botava todo mundo no caminhão, dava uma volta na praça com a sirene ligada. Olha! Muito legal, né? Mas mesmo assim eu nunca quis ser bombeiro também, não. Eu sempre quis ser músico, né? Meu pai brincava que eu fui ser músico por rebeldia, para não ser ator, para não ser... É porque ele queria que você fosse ator, né? Ingressasse aí nessa linha. Nunca quis, mas ele achava que, porque, enfim, estava no teatro, estava no cinema, eu seria ator. Eu nunca quis ser ator, né? Até tive algumas oportunidades, graças a Deus eu não aceitei, foi muito ruim como isso. Cheguei a dirigir alguns vídeos e dirigir espetáculo e tal, mas sempre fazendo música, né? Meu sonho, meu desejo, meu coração sempre foi pela música. Aí eu trabalhei como maestro, arranjador e produtor musical na TVE, né? Hoje TV Brasil. Fui para a Rádio MEC, onde eu apresentava programas de música clássica. Olha! Que era muito engraçado quando eu ia dar palestra, porque eu tinha um cabelo por aqui, né? Hoje ele é curto, tá preso para o calor.
mas ele era aqui. Era né? cabelão. Cabelão, chegava, e as pessoas olhando, no rádio, as pessoas não né? Quando eu chegava para dar palestra, as pessoas olhavam assim, e eu falava de Beethoven, de Hendrix, na mesma coisa e tal, as pessoas ficavam assim, era muito divertido. Vim para a UF, onde eu estou até hoje, vim para fazer um duo de violões. Olha. Foi o primeiro grupo oficial de violões de uma universidade pública. Eu tive uma lesão no ombro, tive que, enfim, parar. Né? Hoje, na UF, eu coordeno um projeto com uma oficina de violão. Dei aulas no bacharelado em dança da UFRJ e na Faculdade de Música da Universidade Cândido Mendes. Provavelmente, vários dos seus ouvintes foram meus alunos na Cândido Mendes. Muita gente que estuda música acabou passando pelas suas mãos. Isso, para o bem e para o mal, né? Eu brinco sempre com isso, mas de um modo geral eles foram bem, apesar do professor, eles se seguiram bem. Aí em Teresópolis tem um aluno muito querido que está fazendo um trabalho sensacional com a orquestra da FESO e uma camerata agora, que é o Max. E a Gabriela, que é a esposa dele, que toca violoncelo, o Max toca violino, né? Ele é muito legal, né? O Max Miranda. E tem vários ex-alunos meus aí, né? Mas esse trabalho dele está muito legal. Aliás, eu estou devendo um arranjo para ele, né? Só que eu não estou com tempo de escrever, né? E eu, fundamentalmente, sou um arranjador, né? Assim, como eu me identifico, para o que eu estudei, etc., é para ser um arranjador, né? Muito Então, legal. E você, essa parte de ser professor, né? Começou como músico e continua, e agora como professor. Como você vê esse pessoal que está chegando agora para aprender música? O que você sente nessa galera? Olha só, né? Uma coisa que sempre me chama a atenção, eu dou aula há 40 anos, né? Quando vem um menino conversar contigo, vem uma menina conversar contigo, e eu sempre faço uma entrevista pequena, né? Mas para ver o que está acontecendo, e eu sempre pergunto, mas por que o violão, por que a guitarra? Né? Se o olho brilhar, não precisa responder mais nada, né? E assim, eu tenho visto muitos desses meninos, dessas meninas, com esse olhinho brilhando, né? Então, isso é muito legal, né? Eu não faço parte daquela turma que acha que a música que eu ouvia era melhor do que a música que se faz hoje. Eu acho que cada época tem a sua linguagem, né? E o fato de um dos programas que eu fazia na Rádio MEC era exatamente sobre música da Idade Média, Renascença e Barroco. Então, o fato de você ter 1000 anos de repertório, de tradição de repertório, e esse repertório ainda ser válido, mostra que a música é uma coisa bem mais ampla do que o gosto ou o modismo da época, né? Então, assim, eu tenho visto uma garotada muito entusiasmada, muito legal, né? E, enfim, né? Fico feliz com isso. Muito legal. E, além de dar aulas, você produz show ainda? Ainda faz essas produções? Não, eu não produzo. Eu comecei a trabalhar como produtor, inclusive de teatro, né? Mas chega uma hora que você tem que escolher um caminho, né? Então, assim, se eu for produzir, eu não vou conseguir tocar. Como eu estou, graças a Deus, me recuperando, esse ano que vem eu volto a fazer a apresentação, de aproveitar o fim da pandemia, tomara que aconteça, não dá para você produzir. O que acaba acontecendo na área da cultura é que você tem que fazer tudo. É verdade. Né? Então, assim, isso eu falo há muitos anos para os alunos. Não adianta você ficar no teu quarto estudando, né? E achar que um dia você vai passar na rua e encontrar com Quincy Jones
que ouviu uma demo sua e que quer muito te produzir. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Engraçado que você falando assim me lembra muito quando a gente era pequeno e fazia teatro, essas coisas, a gente achava, tinha fé que um dia alguém ia passar, ia ver, ia levar para fazer alguma coisa, né? E realmente isso não é bem assim, né? Pode até acontecer, né? Já aconteceu uma vez comigo, eu fui, daquelas coisas que tinham que ser, eu fui substituir uma pessoa num trabalho, né? E uma pessoa assistiu, me viu tocar e me chamou para um super trabalho. Olha! Né? Mas assim, uma vez. Né? E aquela coisa, aconteceu porque eu estava lá fazendo. Né? Então, você tem que fazer, você tem que começar a pensar em outros caminhos. Né? Hoje em dia, a internet pode ser um grande espaço. A internet hoje é uma vitrine, né? Se você souber aproveitar, eu estou fazendo um curso de marketing digital exatamente voltado para a questão da música. Quem me conhece morre de rir, porque sabe de umas críticas que eu tenho a determinados processos, mas é assim, você tem que conseguir lidar com as coisas do seu tempo, né? E a internet é uma coisa desse tempo. Antigamente, você gravava uma fita cassete, mandava para alguém, na esperança de que a pessoa ouvisse, etc. Hoje você tem alguns outros acessos, você pode não estar fazendo show, como muita gente não está, por conta da pandemia, mas estar em evidência. Então, o artista hoje, ele tem que saber se produzir. Tem que saber se produzir, tem que saber se divulgar, principalmente, né? Porque hoje, com tantas, né? Hoje a gente tem impedimento da pandemia, o pessoal ainda está retornando, o artista é o último que vai, né, retornar 100%, e se ele não estiver à frente fazendo a sua propaganda, né, fazendo a sua divulgação, fica mais difícil. E assim, grande parte da renda dos artistas deve ou pode vir de editais, né? Então, o cara tem que saber escrever um edital, tem que saber captar o recurso, tem que saber prestar conta, enfim, né? Até depois, mais à frente, a gente combinou, né, de falar sobre esse curso que o Fórum está trazendo. Isso mesmo. Mas é indispensável, né? Assim, quando me perguntam, eu falo, cara, eu adoraria ficar em casa, no meu estúdio, 6 horas por dia, tocando e gravando e compondo e mais nada. Só que pouquíssimas pessoas podem se dar a esse luxo. É um luxo, né? Quase, né? É um patamar de carreira que quase ninguém alcança. Né? Para cada, sei lá, Egberto Gismonti, né? Você tem milhares de pessoas fazendo trabalhos instrumentais bacanas, né? Mas que não têm o reconhecimento, né? Isso não é uma coisa para quem tem, né? Até um reconhecimento a quem tem. O Egberto ralou, a gente sabe como, né? E é um gênio. Então, merecia ter tido até um reconhecimento maior e mais rápido, né? Mas, enfim, é difícil para o músico, para o ator, para o poeta, né? Só que hoje você tem essas ferramentas digitais à disposição. Primeira vez que eu entrei no estúdio de gravação, se gravava em 4 canais. 4 canais, olha só. Era uma máquina, parecia uma máquina de lavar roupa tão grande, com fita de 0,5 polegada, que era a mesma máquina que os Beatles usaram para gravar o Sgt. Pepper, né? Hoje em dia, o telefone tem mais recurso, né, de canal do que aquela máquina. É verdade. Primeira vez que gravei em 16 canais foi na Sonoviso, ali na Praça 11. Nossa, eu não sabia nem o que fazer com tanto canal.
Sabe, É muita história que você tem para contar pra gente, hein? A gente Você vai pro velho. comercial correndo e volta, porque tem muito assunto aqui. O tempo aqui, gente, boa. Quando a gente pisca, já deu. A gente vai pro comercial e volta rapidinho para falar sobre um assunto muito interessante. A gente já falou aqui sobre o Fórum, né, de Cultura de Teresópolis, e hoje a gente vai falar sobre o Fórum Serrano também, pelo menos um pouquinho. A gente volta já já. Estamos de volta, rapidinho. E hoje a gente está falando com um artista, músico, um multiartista aqui, que se você assistiu o primeiro bloco, já sabe que ele faz de tudo um pouquinho, mestre aí para você aprender um pouquinho aqui no programa com ele, hein? E a gente está com o Jorge Ayer, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Fórum Serrano, né? O que é o Fórum Serrano? O Fórum Serrano de Cultura, ele é uma entidade, uma instituição, né, que abrange fazedores de cultura de toda a região serrana, de 16 municípios. Ele é um fórum misto, portanto, ele tem 2 representantes eleitos por município, um do poder público, um da sociedade civil. Né? No mandato que eu estou agora, encerra-se no final de novembro, era o mandato da sociedade civil. Próxima gestão, o presidente obrigatoriamente tem que ser uma pessoa do poder público. Então, no caso do Fórum Serrano, vai revezando. Então, pega um sociedade civil e um do poder público. Isso. Tem sempre uma alternância. E no caso desses 16 municípios? Dos 16 municípios. Né? Cada município tem um representante da sociedade civil e um do poder público. Né? Eu peguei o fórum, foi o primeiro mandato eleito. Você tinha uma direção anterior, que foi a direção para a formação do fórum, né? Que tinha como tarefa exclusiva criar o regimento interno e promover as eleições. A primeira eleição após a criação, na verdade uma recriação, porque esse fórum existiu lá atrás, né, foi a minha eleição. Né? Nossa, então você estreou aí essa retomada do fórum. E estreiei na pandemia, né? Então, olha, que encrenca, hein? Foi difícil, porque assim, a primeira reunião presencial que a gente conseguiu fazer foi aquela que você esteve em Friburgo, com a Secretaria de Cultura. Foi a primeira vez que eu consegui fazer uma reunião presencial, né? Porque, enfim, na pandemia não é uma brincadeira, né? Então, e foi uma opção, acabou sendo uma opção discutida, né? Porque a minha eleição se deu no final de novembro de 2019. Veio dezembro, né? Iniciozinho de dezembro, na verdade. Janeiro estava todo mundo. Ela veio carnaval, quando a gente tinha marcado o primeiro encontro, veio as medidas de distanciamento social, né? Mais do que necessárias, e aí passamos a ficar só em reuniões virtuais. Algumas pessoas eu conheci pessoalmente naquela reunião. Né? Engraçadíssimo. A gente se fala sempre, né? E aí, quando se encontra... é diferente, né? Quando você encontra, né? Né? Então, nessa gestão, o que eu... bom, foi essa confusão, mas o que se precisava fazer? Dar ao fórum alguma cara, né? E aí o fórum hoje tem, né, uma identidade visual construída e votada, portanto, aprovada, né? Nós conseguimos, durante a Lei Aldir Blanc, um convênio com a OAB Serrana para prestar assistência jurídica. Eu meio que fiquei de plantão, né, atendendo a vários municípios, ajudando a implementar a lei nos municípios. Foi bem legal, a grande maioria conseguiu executar todos os recursos, né?
Os que não conseguiram estão executando agora, a gente também está fazendo acompanhamento. E uma das coisas que nós percebemos é que há uma necessidade de capacitação de boa parte dos agentes de cultura, dos fazedores de cultura. Com esses editais deu muito para perceber isso, né? Como o pessoal não tem esse hábito de participar de edital, de se instruir, de montar. Assim, não faz parte da formação tradicional dos artistas, né? Você entender isso. Eu acho que essa garotada mais nova, né, que nasceu com o telefone pendurado na ponta do dedo. Do cordão umbilical. Né, assim, já entende a questão do mundo digital e da necessidade de um domínio de outras ferramentas que não sejam só as suas habilidades como artista, né? Nesse sentido, eu sempre tive sorte, porque, como meu pai foi o último grande empresário de teatro, eu comecei a trabalhar muito novo na companhia, administrando. Já meu pai muito doente, então alguém tinha que segurar a onda, né? E durante muito tempo tinham 2 pessoas no Brasil inteiro que tinham uma formação em secretariado teatral e produção. Caramba! Né? Foi eu e a Mercedes, que administrou para a Bibi Ferreira durante muitos anos. O antigo Serviço Nacional de Teatro fez um curso com 6 alunos para formar exatamente pessoas, né? E só 2 chegaram ao final, eu fui um deles. Tal. Então, eu sempre tive essa ligação com esse outro lado, porque eu sempre entendi que isso é importante e é cada vez mais importante, né? Da pessoa conseguir lidar com isso. E, a partir dessa percepção, eu fiz um contato com o pessoal da Naprocult da UFRJ. A Naprocult é Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ. É um organismo, né? Uma divisão da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Portanto, a proposta deles é fazer esses cursos. E aí, conversando com a Marise topou fazer esse ciclo de 5 oficinas. Né? Já começaram essas oficinas? Já semana que vem a 3ª aula, né? E nós tivemos 141. Nossa, bastante gente, né? Muita gente. Foi assim. E há uma demanda para outras oficinas que a gente vai, no ano que vem, continuar fazendo, né? Então, isso vai se tornar um processo permanente, espero, né? De formação e de capacitação, porque é absolutamente indispensável você conseguir fazer essas coisas. Eu cito sempre a história de uma grande amiga minha que virou diretora de uma escola na Favela da Amarela, em Complexo Alemão, né? E veio conversar comigo, que ela sabia que tinha projetos, como fazer, que ela não sabia. E eu, na época, tinha um grande amigo que era justamente dessa área do MEC em Brasília. Pus a Luísa em contato com ele e tal, mas falei para ela, você vai ter que montar uma equipe, você vai ter que prestar conta, você vai ter... É um processo. É um processo. Ajuda a montar isso. Muito bem, né? Agora ela não está mais lá, mas enquanto ela esteve lá, já se aposentou como diretora, se ela quisesse levar as crianças para a Lua, ela conseguia verba. Mas ela tinha uma equipe que, né, formulava os projetos e que tinha um professor de matemática que também era formado em contabilidade, então ele fazia prestação de contas. E é isso, você tem que lidar com esse mundo. É chato, né? Aqueles formulários quilométricos da lei Rouanet são chatos. Mas, se você não fizer, o dinheiro não cai do céu. É verdade, isso mesmo. E é muito importante mesmo que as pessoas se capacitem para isso, né? Olha, e para o pessoal entrar em contato com vocês,
né, dos fóruns culturais, dos artistas. Como é que se dá esse processo? Tem e-mail, tem Face, tem redes? Não, Face, rede, não, porque não tem quem administre. Aí tem um limite de capacidade de trabalho. É complicado, assim. Com certeza. Então, tanto trabalho no fórum quanto no Conselho de Cultura de Friburgo são trabalhos voluntários. Então, a gente tem um limite de operação. Isso mesmo, está certo. Então, o que eu faço? Né? Surgiu esse papo uma vez, eu falei, bacana, alguém administra o Facebook do Conselho? Alguém administra o Instagram do Fórum? Ah, não sei, então não vai ter, porque eu também não tenho tempo. Né? Eu coordeno um projeto na UF, que é uma oficina de violão online, estou coordenando alguns outros projetos, enfim, depois a gente fala disso. Né? Mas pode dar o meu telefone, enfim, é a melhor maneira de falar comigo. Ou, não, deixa eu pegar aqui dá meu telefone, é a melhor coisa. Então, tá? Se você aí de casa tem dúvida, quer saber mais, manda suas perguntas pra gente também. A gente combina aqui com o Jorge. Ele volta aqui, já sabe que vai estar intimado para voltar mais vezes. De repente, a gente tenta aí fazer uma entrevista aqui dupla, trio, né? Que chama o Léo, presidente do fórum aqui de Terê também, para bater, trocar essa bola, que eu tenho certeza que vai ser aí uma entrevista bem legal, que vai ajudar muitos artistas que assistem o nosso programa, que estão de olho, que estão aprendendo também junto com a gente esse mundo, né, de coisas, universo de coisas que até então não tinha. A gente agradece muito, 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 muito a sua presença aqui. O programa, quando a gente pisca o olho, acabou. Ó, tá vendo? Nós já sabemos que tem que voltar aqui mais vezes. Vamos fazer aí uma leva de encontros aqui para poder ver se ajuda também esse pessoal. E tem muita coisa que a gente precisa abordar. É um tema muito, muito importante. Falar de arte, falar de cultura, né? Mostrar para essa galera quanto o universo, né? Um universo, né? Depois vamos fazer uma entrevista também com a Marise, lá da Napocult, né? Que é uma pessoa maravilhosa e tal. O Léo é o Léo Bittencourt. Sim. Sim, tem um trabalho super legal, gosto dele, a beça e tal. Vamos fazer sim, estou à disposição. Se alguém mandar uma pergunta para o meu telefone, por favor, se identifique, né? Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, só porque tem uma lista de coisas para responder. Mas eu sempre respondo. Mas, assim, olha, eu sou fulano de tal, vi lá no programa e tal, queria saber disso, ok? Eu respondo sempre. Combinadíssimo. A gente agradece muito, muito a sua visita no nosso programa, mesmo de coração. E volte mais vezes, está intimado. Sempre que convidado, virei, tá bom? E o pessoal aí de casa, a gente vai ficando por aqui com gostinho de quero mais, porque olha, não deu nem pra gente começar a conversa. Mas fiquem por aí. Amanhã a gente está de volta e eu espero vocês aqui no Vitrine.